Livro O Foro de São Paulo. Graça Salgueiro, a autora que mais entende de política latino-americana, apresenta para você a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Suas ideias, planos e ações. Livro O Foro de São Paulo. Adquira agora mesmo através do site loja.observatoriolatino.com. Observatório Latino. Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Bem-vindos a mais um Observatório Latino. Eu confesso que eu pedi um afastamento, né, que eu chamei de férias, que não foi férias coisa nenhuma, e me fez falta, porque realmente eu gosto muito de fazer esse programa, eu gosto do contato com o público, eu gosto disso tudo, né? E nesse tempo que eu fiquei fora, aconteceu tanta coisa que eu estava angustiada para começar a falar, porque eu não podia deixar. Eu vejo que a imprensa não comenta, né? Como, por exemplo, aquele fato que Alex comentou a respeito dos bolívares, né? Aquelas 30 toneladas de dinheiro venezuelano que foi encontrado no Paraguai, eu não vi sair em lugar nenhum do Brasil, isso não se comentou. E olhem que aquele caso foi um caso assim, muito interessante, porque é uma coisa que vem rolando há 6 anos, e o dinheiro veio da Venezuela para o Brasil, estava aqui no Brasil, em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, e acho que foi o Presidente Prudente, se não me falha a memória agora, e depois é que ele foi transportado para o Paraguai. A Polícia Federal Brasileira estava de olho no camarada, o camarada é brasileiro, é casado com uma paraguaia, e assim, aquele dinheiro todo para que serve? Se não é um dinheiro que circula naturalmente por outros países. Era para comprar armas e drogas, evidentemente, mas no Brasil não se comentou. Todas as informações que a gente teve, tanto o Alex quanto eu, e o Juliano Paraordense, que é nosso amigo que mandou essas informações primeiro, tudo foi lá do Paraguai. Aqui do Brasil ninguém comentou, não é? Então eu estava assim muito muito aflita, não é, para voltar ao meu programa, voltar a fazer os comentários. Mas antes de entrar mesmo no programa, eu queria dar uns avisos, não é? O primeiro deles é que eu ainda tenho livros em casa para vender. Quem quiser livro autografado pode me mandar uma mensagem inbox pelo Facebook, que a gente entra em contato e faz as negociações. E a segunda questão é que eu vou dar um curso agora em março, um curso em 4 aulas, que vai ser uma aula por semana, cujo título vai ser Ascensão e Queda do PT Foro de São Paulo. E a cada semana eu vou fazer um videozinho comentando o que vai ser abordado naquela aula, né? E acredito que semana que vem a gente já vai poder fazer a divulgação disso para as pessoas começarem a se inscrever. Eu acredito que vai ser um curso interessante, eu estou fazendo mais porque Alex sugeriu que muita coisa que era necessário falar no livro, eu não falei para ele não ficar muito extenso e não cansar as pessoas, eu vou abordar nesse curso, né? Como, por exemplo, a relação das Farc com o Foro de São Paulo, a relação, a simbiose entre os programas do PT desde a sua fundação e os do Foro de São Paulo, que eu já comentei isso várias vezes em palestras, no próprio livro eu dou uma pincelada assim, de que há uma coincidência ou uma confluência de propósitos e de objetivos entre as duas coisas, né, o PT e o Foro de São Paulo, e também falar um pouco mesmo do foro, né? E associar tudo isso à situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, porque tudo que a gente está vivendo em relação, por exemplo, às polícias, isso daí é parte do Foro de São Paulo. Mas eu não quero adiantar nada aqui agora, porque isso vai ser abordado no curso. Quem tiver interesse, a partir da semana que vem, eu acredito que já vai ser possível fazer o lançamento da página, com a inscrição e a programação e tudo mais. A segunda coisa, o segundo aviso que eu queria dar, e isso é uma coisa que tem muito a ver com o tema que eu vou abordar hoje,
é que eu finalmente voltei a ter a TV da Claro e, novamente, eu tenho acesso agora ao canal CNN Espanhol, que eu sempre comentei aqui, que muito diferente do CNN que trata, que fala inglês, não é? Que é feito para os americanos, o CNN Espanhol, ele não tem aquele viés esquerdista, embora tenha um ou outro articulista, em particular que sejam bem de esquerda, como a Carmen Aristegui, é uma mexicana que é vermelhíssima, não é bolivarianíssima, mas assim, o toque mesmo do canal não é absolutamente de esquerda, muito pelo contrário, né? Tanto que desde que Chávez era vivo, que ele vivia atacando a CNN. E isso é uma das coisas que eu vou abordar no programa de hoje, mas o tema principal hoje vai ser a Venezuela, mas antes disso eu quero falar da Colômbia, e assim, o que está ligando todos esses fatos que eu vou abordar hoje aqui, por incrível que pareça, é a Odebrecht, que mais do que uma empresa construtora, ela é uma organização criminosa com tentáculos pelo mundo inteiro. É impressionante como essa empresa tem negócios em 28 países dos 4 continentes. É impressionante. E então, a partir disso daí, como todo mundo conhece, porque isso foi muito comentado pela mídia local, essa empresa tinha um departamento de propina. Eu não me lembro agora qual era o nome técnico que eles tinham lá para esse departamento, mas existia um departamento de propina, que era aquele que tinha funcionários, tinha diretor e etc., que eram as pessoas que tinham que fazer justamente essa lista de pessoas a quem iam pagar, quanto seria o valor de cada beneficiário, enfim. Nunca se viu, pelo menos eu nunca ouvi na história que uma empresa privada tivesse um departamento específico de propina para cooptar e para subornar tantas pessoas, tantos governos, tantos empresários, tantos políticos, né? Então, do caso da Odebrecht, o que hoje eu quero abordar, porque, assim, são muitos países que estão envolvidos aqui da América do Sul, praticamente todos, né? Mas o mais gritante é o caso da Colômbia, porque tem um senhor, que é um ex-senador, chamado Otto Bula. Ele, quando foi pressionado, quando ele foi denunciado através de uma delação premiada, foi citado o nome dele, ele recebeu uma quantia de dinheiro exorbitante e deu $1 milhão para a campanha da reeleição de Romanel Santos em 2014. Em princípio, ele disse que tinha sido, mas que não foi bem assim, ficou cheio de mais, só que ele foi pressionado pelo governo a negar isso daí. Então, ele se retratou e disse que não, que isso nunca aconteceu, mas ele foi obrigado pelo governo Santos a fazer isso sob uma chantagem, porque tem uma história desse senhor que há décadas atrás ele teve relação com o narcotráfico. E o Santos ameaçou deportá-lo para os Estados Unidos porque ele é requerido lá. O Departamento do Tesouro americano tem os olhos em cima dele. E aí o que foi que Santos fez? Olha, ou você se retrata e tira essa história, me tira dessa jogada, ou então a gente vai lhe deportar. E aí ele veio novamente à imprensa dizer, não houve nada disso, eu não tive nenhuma participação nessa história, ou a eleição do presidente Santos não recebeu nenhum dinheiro, não passei dinheiro nenhum para ninguém, isso foi um mal entendido, não sei o quê. Então, assim, agora a justiça está com o olho em cima dele porque quer saber a verdade. O pessoal da Odebrecht, inclusive, deixa eu ver aqui o nome do senhor, que são os executivos da Odebrecht lá na Colômbia, deixa eu ver aqui o nome deles, Luiz Bueno e Aleuberto Martorelli, que eram assim, o presidente, diretor, assim, as autoridades máximas da empresa lá na Colômbia são colombianos, eles afirmaram que entregaram dinheiro para esse senhor, né, para esse Otto Bula, Otto Nicolás Bula, e que $1 milhão foi destinado para a campanha de Santos. Então, a coisa está nesse pé. Agora,
quinta-feira, quarta-feira, aliás, acho que foi quarta-feira, veio para o Brasil representantes dos ministérios públicos de vários países, porque, assim, todo mundo que está sendo citado, os países estão ficando com as orelhas em pé, porque é como aqui no Brasil, ninguém quer ser citado, todo mundo morre de medo do que vai acontecer, não é? Porque vão aparecer todos os podres dessas pessoas, desses políticos, então todo mundo está numa saia justa, né? Todo mundo morrendo de medo de que apareça o seu nome numa delação. Então, o mesmo está acontecendo com os países aqui da América do Sul e ontem vieram aqui para o Brasil, representantes do Ministério Público de 15 países. Foi Antigua e Barbuda, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela. Vejam bem a quantidade de países que estavam nos esquemas dessa empresa. Aqui diz que são 28 países onde a Odebrecht opera e ela tem 168 mil empregados ao redor do mundo. Fora o Brasil, tem todos esses países, né? E, assim, a gente sabe, por exemplo, tem fatos assim, que ficaram meio cabos soltos de tempos atrás. Por exemplo, no caso do venezuelano Walid Macled, eu já falei o nome desse senhor há muito tempo, várias vezes. Teve ele e teve um outro de sobrenome italiano, que agora não me foge a memória, porque eu inclusive não coloquei isso na matéria para trabalhar hoje. Wilson Antonini. Esses dois camaradas foram flagrados levando maletas de dinheiro que veio da Venezuela para a campanha da eleição da Cristina Kirchner. O Walid Macled ficou preso, ele foi deportado, foi o Antonini foi deportado para os Estados Unidos, e o Walid Macled ficou preso na Colômbia. Depois o Juan Manuel Santos entregou ele para o Hugo Chávez, ainda na época que Chávez era vivo. Então, assim, a própria família do Macled estava muito desesperada porque não sabia o destino que esse homem tinha tomado, porque ele estava naqueles calabouços lá da Venezuela. E estavam muito preocupados, porque o objetivo era silenciar o homem, porque ele declarou mesmo que levou maleta, que era dinheiro subornado. Então, quer dizer, na época a gente ficou pensando que seriam os petrodólares de Chávez, mas hoje eu já tenho minhas dúvidas se por aí não entrou também a Odebrecht, não é? Porque a Odebrecht trabalhava, já tinha projetos lá na Venezuela. Então, assim, está todo mundo com as orelhas em pé. Dessa reunião que houve aqui com o Rodrigo Janot e outras autoridades, não se soube nada, foi um encontro a portas fechadas, a imprensa não tomou conhecimento nenhum, e eu também não vi nenhum comentário na imprensa brasileira a respeito disso daí, né? Agora, outro fato também que aconteceu em relação a essa situação da Odebrecht com a Venezuela foi que, semana passada, dois jornalistas da TV Record estiveram lá na Venezuela para fazer uma matéria a respeito justamente dessa história da Odebrecht. E aí, eles souberam que tinha eu estou procurando aqui o nome dele, só um instante. Eles souberam que a Odebrecht tinha um projeto de uma ponte em Maracaibo, que começou ainda na época de Chávez, em 2005, lá no estado Zulia. Deixa-me ver aqui o nome deles dois. Gilson Souza de Oliveira, que era o câmera, e o jornalista chama-se Leandro Stoliar. Eu vi essa matéria deles na segunda-feira, eles conseguiram voltar ao Brasil no domingo passado, eles passaram por São Paulo, vieram por Lima e depois foram para São Paulo, eu acredito que eles moram em São Paulo. Eles foram fazer essa matéria, né? Então, eles se juntaram lá com uma pessoa que pertence à organização Transparência Venezuela, como tem, esse Transparência tem em todos os países, né? Então, essas pessoas foram mostrar para ele essa ponte que começou em 2005 pela Odebrecht e que, segundo eles disseram, eu me lembro bem do que eu ouvi, eles disseram que a ponte
não tinha sido construída. Foi uma fortuna que foi cobrada naquele valor daquela ponte, que seria um contrato da Odebrecht com o governo de Chávez, e a ponte não saiu do canto. A ponte simplesmente não existe, desde 2005. Então, eles foram para lá fazer matéria, o que é que aconteceu? Eles estavam lá, tirando foto, filmando e tal, para fazer matéria, tinham tudo preparado. Chegou um carro com a polícia política da Venezuela, que é o SEBIN, e disse que eles entrassem no carro, acompanhassem eles, porque eles queriam fazer uma entrevista. E lá, eles foram levados para os calabouços da SEBIN, eles foram presos, assim, sofreram todo tipo de humilhação e de pressão, até para ir no banheiro, eles contam que até para ir no banheiro os guardas iam, eles foram algemados, eles foram muito maltratados, eles ficaram presos durante 30 horas e tiveram tudo confiscado, inclusive as próprias malas de roupa. Eles disseram que voltaram com a roupa que tinham no corpo. E eles só conseguiram sair disso e voltar para o Brasil porque houve a interferência do Itamaraty, que entrou em contato com a Embaixada Brasileira na Venezuela, que intermediou ali, não sei o que foi que eles arranjaram, mas finalmente conseguiram soltar os rapazes e eles voltaram. Mas eles ficaram mais de um dia presos, sem comida, sem água, até para ir no banheiro era com os polícias na cola deles, entrando no sanitário. Foi uma coisa, assim, pavorosa. Aí, depois disso, o Maduro veio dizendo que, esbravejando no programa que ele fez, que ele tem um programa como o de Chávez era alô presidente, o dele eu não sei nem que nome tem, mas eu sei que ele fala todo dia, tem um programa onde ele fala todo dia. E lá, nesse programa, ele falou que a Venezuela não ia admitir que houvesse esse tipo de patifaria, como é que chama, de corrupção, que era um governo muito correto, muito limpo, que exigia que fosse apurado se havia alguma pessoa, algum político que tivesse se beneficiado com essa história da Odebrecht. Até agora não apareceu o nome de ninguém, né? Mas possivelmente é a cúpula, aquela mesma que sempre se beneficiou dos petrodólares e tudo que eles chamam de bode-burguesia, eu já comentei mais de uma vez a respeito disso, né? E o cartel dos sóis e o governo todo, em geral, né? A nomenclatura. Mas, então, depois disso, a CNN espanhol fez uma matéria a respeito dessa questão, e o que é que aconteceu? O Maduro soltou os cachorros. Quando foi quarta-feira agora, ele, num outro programa, ele novamente veio esbravejando, dizendo que queria a CNN espanhol fora dali, porque a CNN estava falando mentira a respeito do governo dele e que estava falando mal da Venezuela, que eles eram terroristas. Sim, inclusive os jornalistas da TV Record foram rotulados de terroristas, porque eles estavam falando mentira a respeito do governo. Esse foi o argumento que o SEBIN, o pessoal do SEBIN, utilizou para justificar a prisão deles. Eles eram terroristas, porque eles estavam filmando uma coisa que ia mostrar o que realmente acontece ali, naquele governo, né? Então, a CNN espanhol fez uma matéria a respeito disso e fez mais duas que deixou o Maduro furioso. Teve um dia que uma menina estava se queixando, uma aluna, uma mocinha, né, desmaiou no colégio por fome. E então ela foi entrevistada e ela comentou que aquilo dali era rotineiro, que a escola não tinha comida, eles passavam o dia inteiro na escola, mas passavam fome, porque não tinha café, nem almoço, nem jantar. E eles passavam fome, e o colégio não tinha estrutura, que faltava água, que faltava isso, faltava aquilo. Começou a falar todos os problemas de infraestrutura e de alimentação mesmo para eles. A CNN espanhol fez uma matéria, e quando foi lá, o Maduro ficou furo da vida, né? Somando a isso, houve uma outra matéria em que os Estados Unidos fizeram uma acusação ao Tarek El-Aissami, isso daí a gente já comentou, quer dizer, Alex, eu acho que, eu não sei se eu mandei alguma mensagem para o Facebook, alguma coisa assim, e eu tenho a impressão de que Alex chegou a falar, porque eu me lembro de ter comentado no inbox dele. O Tarek El-Aissami, que é o ex-genro de Chávez e que é atualmente, novamente, o vice-presidente do Maduro, ele é citado pela
pelo serviço de Departamento de Estado, alguma coisa assim dos Estados Unidos, como a pessoa que promovia, né, ele proporcionava passaportes venezuelanos no Iraque, até a terroristas. Isso daí é uma história bem antiga, isso começou no ano 2000, e eu tenho certeza de que cheguei a comentar essa questão também no Nota Latina, quando eu levantei o histórico do Tarek El-Aissami, do pai dele, que o pai dele era do Hezbollah, do Hamas, alguma coisa assim, e que ele era uma pessoa trapaceira também, que fazia arruaça no dormitório, que não sei o quê, que eles tinham um histórico de terrorismo lá no Iraque. Então, os Estados Unidos vêm estudando essa questão há muito tempo, quando foi agora eles fizeram a denúncia e estão pedindo a prisão do Tarek El-Aissami por conta disso, porque imagine, todo tipo de terrorista desses da Al-Qaeda, do Hezbollah, do ISIS, chegam lá na embaixada venezuelana no Iraque, tiram um passaporte novo, como se fossem venezuelanos, e pronto, estão livres para entrar em qualquer lugar do mundo. Porque, por exemplo, o Trump decretou a impossibilidade de pessoas de determinados países entrarem lá, mas a Venezuela não consta. Líbia, Síria, Somália, Irã, Iraque, acho, não sei, são 7, eu não me recordo agora o nome delas todas, mas não consta Venezuela. Então fica muito fácil para qualquer terrorista, né, daquele lado lá do Oriente Médio, vai na embaixada venezuelana, pega um passaporte limpinho e viaja, entre nos Estados Unidos legalmente, nos Estados Unidos e em qualquer outro país do mundo, né? Então, eu não sei se os Estados Unidos descobriram agora, mas eu sei que agora eles estão pressionando para pedir a extradição de Aissami, querem prender ele, por conta dessa informação. Então, somou-se todas essas coisas, que foi informação dada pela CNN espanhol, e o Maduro, então, teve um piripaque. Né? Começou a dar piti, ficou histérico, e saiu um monte de pessoas do governo a defender o Aissami, que ele é uma pessoa muito correta, que isso é mentira, que isso é invenção do Império para estragar as boas relações de Maduro com o Trump, né? Porque logo que o Trump foi eleito, o Maduro ficou puxando o saco dele, porque ele fala muito mal da imprensa e Maduro também fala mal. Então, ele achou que eram a mesma coisa, que eles pensavam igual e que eles eram camaradas, vamos dizer assim, né? E aí, então, agora ele não fica contra Trump, ele não fica contra o governo dos Estados Unidos que está tomando essa medida, ele fica contra a imprensa novamente, dizendo que é a imprensa que inventa essas coisas para envenenar as boas relações dele com Trump. Só que Trump nunca falou com ele, nunca se dirigiu à Venezuela, nada, absolutamente nada, não é? Então, ele expulsou a CNN espanhol de lá, mas a CNN espanhol teve uma ideia muito, muito genial. Eles colocaram para a Venezuela, eu não sei se isso está livre para todo mundo, mas para a Venezuela está. Eles têm a transmissão ao vivo direto pelo rádio e também no canal de YouTube que eles disponibilizaram só para passar toda a programação. Porque o Maduro pode fechar canais de televisão, pode fechar rádios, pode acabar com jornais, com revistas, com tudo, mas ele não pode acabar com o YouTube, né? Então, eu vi essa notícia hoje. Inclusive, tem uma campanha grande pelo Twitter para informar, não é, os venezuelanos de que a CNN espanhol está com eles, está pelo YouTube, que eles podem continuar assistindo a programação e se informando das coisas. Não é porque o objetivo de Maduro, quando faz isso, não é para ser contra tal ou qual órgão de imprensa, mas é para ser contra a informação em si. Não é? Ele não quer que a informação circule, ele não quer. Está igualzinho ao regime cubano, onde só existe um canal de televisão, um jornal, tudo do partido. E é isso que ele tem feito. Não é? A lista de órgãos de imprensa que já foram banidos de lá, deixa eu ler aqui para vocês. Olha, a DirecTV, Supercable, Net1 e Movistar já foram banidas de lá,
pela Conatel, que é o órgão de telecomunicações, que é quem controla, né, todo o serviço de telecomunicações, já tirou essas coisas, e agora foi também a CNN espanhol. E eles dizem que a CNN espanhol, esses outros órgãos da imprensa livre, eles estão ali só para destruir a democracia e a liberdade que existe na Venezuela. É preciso ser muito demente, muito insano para ter um julgamento torcido desse, né? Agora, com relação ainda à Colômbia, voltando para a Colômbia, tem a questão das Farc, que eu não cheguei a comentar, sobre os últimos acontecimentos, né, de que, por exemplo, ficou agora o próprio Ministério Público determinou que vai haver uma modificação na Constituição para dar de mão beijada, de presente, sem nenhum voto, sem nenhum esforço de publicidade nem nada. As Farc vão ter 5 assentos no Senado e 5 assentos na Câmara. Eles vão simplesmente, por exemplo, no Senado, de repente a gente pode ver a Tânia Plaza de Vegas, esposa do Coronel Plaza, ou o próprio ex-presidente Uribe, sentados ao lado do Timoshenko ou de algum outro terrorista, porque ele vai ter o mesmo direito que eles conquistaram através da luta pelo voto, né, o voto democrático, eles vão ter o direito de sentar ao lado dele, porque caiu do céu assim, de paraquedas, porque simplesmente com esse acordo de paz falso, fraudulento, isso daí foi um dos pontos que eles exigiram e ganharam. Isso vai acontecer já. E, segundo esse decreto de Santos, eles vão poder se candidatar, porque assim, eles vão ganhar essas 10 cadeiras, mas também vão poder se candidatar a outros cargos, como, por exemplo, de vereador, de prefeito, de governador. No próprio Senado e na Câmara, eles vão poder concorrer. Essas 5 não são sacramentadas, mas eles podem conquistar outras através do voto, né? E então eles vão poder concorrer nessa condição de ganhado, assim, né, de mão beijada, na eleição de 2018 a 2022 e de 2022 a 2026. Então, durante 8 anos, eles vão ter direito, sem fazer nenhum esforço, mérito absolutamente nenhum, eles vão ter 5 cadeiras no Senado e 5 cadeiras na Câmara. Fora isso, eles estão correndo atrás de um projeto que ficou chamado... Agora, eles estão muito preocupados com as crianças, com o destino das crianças que foram recrutadas por eles, mas não é para que elas se encontrem com suas famílias, não, pelo contrário, eles querem que essas crianças fiquem numa zona especial coordenada por eles. Deixe-me ver aqui... tem um artigo excelente do meu amigo Eduardo Mackenzie, que eu traduzi, e Heitor de Paula já publicou, eu recomendo muito. O artigo chama-se Não Basta Pedir que Devolvam as Crianças. Então, eles criaram um programa que chama-se Caminho Diferencial de Vida, em que, segundo o governo, as próprias Farc vão poder doutrinar, tomar conta, vamos dizer, daquelas crianças. Então, quer dizer, a Colômbia os colombianos imaginavam que aqueles meninos que são recrutados desde muito pequenininhos, não é, que são sequestrados de suas famílias para servir de guerrilheiro, servir ao terrorismo, e as meninas de escravas sexuais, essas crianças seriam devolvidas para as suas famílias, afinal de contas são crianças e adolescentes, mas não, eles querem que essas crianças fiquem num local estabelecido por eles, nas zonas veredais, que são as zonas que foram determinadas para eles viverem, né, passarem a viver fora dos montes, e eles chamam esse caminho diferencial de vida. Só que eles não têm nenhum interesse em ensinar coisas normais às crianças, né? Mas eles querem fazer doutrinação para mais adiante essas crianças serem os novos soldadinhos deles no Congresso, né? Na Câmara e no Senado. E então eles disseram, quando a ONU, aliás, foi a OEA ou foi a ONU, não me recordo agora,
cobrou que eles entregassem as crianças e entregaram 50. Eles disseram que tinham 50, quando, na verdade, sabe quantos eles têm? 2.500. São 2.500 crianças e adolescentes que estão lá para servir de bucha de canhão, porque eu já falei isso aqui mais de uma vez, Alex também já repetiu também outro dia, que essas crianças, eles recrutam ou eles sequestram na base da chantagem, eles recrutam para servir de bucha de canhão, porque quando tinha um combate, eles botavam as crianças na frente. E, claro, crianças inexperientes que não tinham nem corpo para carregar um fuzil, eles iam na frente com aquilo dali. Eu tenho foto, inclusive eu publiquei no Nota Latina a foto de um menino que foi assassinado quando, quer dizer, ele foi abatido em combate, quando os soldados do exército vieram para ver aquela pessoa, para ver se tinha condição ainda de atender, socorrer, viram que era uma criança, eles ficaram desesperados. Isso não é brincadeira. E então eles vêm agora com essa história de que só tem 50. E os outros, onde estão? E os que morreram, que foram assassinados naqueles tribunais revolucionários que eles fizeram, que mataram os meninos porque roubou um biscoito, o outro porque dormiu durante o plantão, durante o seu não é plantão, como é que chama? Durante a guarda, que eles ficavam lá de guarda, montavam guarda para tomar conta dos presos que eles tinham lá, dos sequestrados, crianças. Então, se o menino cochilasse, porque ele era pequeno, ele era frágil, ele estava cansado, ele cochilava, muitos foram assassinados através do julgamento feito no Tribunal Revolucionário. E ninguém comenta isso. Ninguém fala disso, ninguém se importa. Está todo mundo aplaudindo essa patifaria que é esse tal acordo de paz. Né? Então, esse artigo de Eduardo está magnífico, é doloroso, é muito cruel, mas é muito bom que se leia, até porque ele traz umas informações assim, que Alex fez um comentário, não sei se ele fez isso publicamente, mas ele fez comigo, ele mostrou, que tinha um enviado especial da União Europeia, que é um camarada da Irlanda do Norte. Ele era um ex-sindicalista e ex-ministro do Trabalho da Irlanda, e que ele pertenceu ao IRA. Quando Alex me mostrou isso, eu disse na hora, o IRA sempre teve boas relações com as Farc, inclusive foram os terroristas do IRA que ensinaram as Farc a utilizar bomba com o detonador por celular. Foi o IRA que ensinou isso para as Farc. Então, agora eles mandam essa pessoa que vem observar como é que vai o processo e etc. e tal. A entrega de armas que as Farc deveriam ter feito à ONU já faz mais de uma semana, já faz uns 10 dias que era para ter sido entregue os lotes de armamento, conforme foi dito, porque houve muito estardalhaço de que eles iam entregar as armas, não sei o quê. Não houve entrega de nenhuma arma ainda, até hoje. Nada foi entregue, nada, absolutamente nada foi entregue. Então, assim, para fechar meu programa de hoje, eu quero fazer a costura disso daí, que você não vê ser feito em lugar nenhum. Todo mundo sabe, e isso está ficando cada dia mais claro, através da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que há uma relação intrínseca entre o PT e a Odebrecht. Entre o PT e a Odebrecht e entre o PT e o Foro de São Paulo. Por quê? Foi através do Foro de São Paulo, isso ninguém pode negar, que a Odebrecht teve essa expansão. Então, o PT ganhava essas propinas justamente por facilitar esses empreendimentos em outros países. Né? Como que a Odebrecht, por si só, ia fazer negócio com Moçambique, com o próprio Portugal, com os países aqui da América Latina? Assim, do nada. Não tinha como, tinha que ter alguém que fizesse essa ponte, que fizesse apresentasse essas pessoas. E como é que isso foi feito? Foi feito através do PT, Foro de São Paulo. A gente não pode dissociar essas coisas. Então, tudo isso daí tem que ser costurado. Toda essa dinheirama esbanjada, né? E assim, a fortuna que foi gasta pelo Odebrecht para comprar pessoas e ter espaço nesses lugares onde ela fazia os empreendimentos, foi um negócio assim que clama aos céus. Agora, o que eu achei muito curioso na matéria e na informação que a matéria traz,
desses procuradores que estiveram aqui ontem, é que não citam Cuba. Cuba não foi citada, mas, ora, Cuba foi, assim, o escândalo dos escândalos com o Porto de Mariel, com o aeroporto José Martí, feito pelo Odebrecht, e com o aval de quem? Do PT de Lula e Dilma, não foi só de Dilma, foi desde a época de Lula, porque foi Lula quem levou eles para lá. Foi Lula quem levou o Odebrecht para lá. E por que Cuba? Cuba é o sócio, é o parceiro fundador do Foro de São Paulo com o PT. Então, não se pode tirar a imprensa não fala. Foro de São Paulo é uma expressão que não se usa, voltou a ser proibido, eu acho, porque não se fala na imprensa, você não vê um analista desse de política falar nessa organização criminosa, não se fala. Mas a gente não pode deixar de associar. É impossível você não associar, porque a gente sabe que por trás disso está tudo uma coisa só. No meu curso, eu não tive a oportunidade de demonstrar no meu livro, conforme eu disse, porque não dava para falar tudo o que eu sei, mas no meu curso eu vou fazer essa associação bem direitinho, bem detalhada, com bastante documento, para vocês verem que é tudo uma coisa só. Não é? É tudo uma coisa só. E a expansão da Odebrecht, porque teve a Camargo Correia, teve a OAS, tiveram outras. Mas por que a Odebrecht? Porque a Odebrecht tinha um departamento próprio de propina. Eles eram mais bem estruturados. Então, foi esse grupo que se expandiu pelo mundo inteiro através do Foro de São Paulo, impulsionado, empurrado pelo PT. Ninguém pode fazer de conta que isso é fantasia da minha cabeça, pelo amor de Deus. Não é? Então, enfim, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Tem só mais um detalhezinho que eu ia passando. Ainda com relação à Venezuela. A Lilian Tintori, a esposa do Leopoldo Lopes, esteve nos Estados Unidos, ela pediu uma audiência com o Donald Trump e ele recebeu lá no Salão Oval, inclusive tirou foto com ela e tudo mais. Ela pediu uma audiência com ele para pedir para ele interceder pelo marido dela, né, o Leopoldo Lopes. E então, ele recebeu, tratou ela muito bem e colocou no Twitter que pedia que o governo da Venezuela libertasse o Leopoldo. Ele não mandou nenhum documento oficial, ele não fez nenhuma coisa assim mais formal e mais incisiva, mas ele botou lá no Twitter dele porque parece que esse é o homem do Twitter, né, o presidente do Twitter. Tudo ele escreve lá. E então ele pedia que o Leopoldo fosse libertado. E aí, então, veio lá a chanceler da Venezuela, Delcy Rodrigues, e ficou soltando os cachorros, dizendo que ele não se metesse com o país dela, que isso daí era certamente uma armação dos terroristas de Miami com os terroristas, com os violentos da oposição venezuelana. Nesse mesmo dia em que ela estava lá, em que o Trump fez essa solicitação, a Justiça ratificou a condenação de 14 anos de prisão para ele. E aí, então, o mundo inteiro está abalado com isso, essa história, tudo. Eu também sinto sinceramente, não é? Porque é uma prisão injusta, mentirosa, é uma fraude em todo sentido. Mas me preocupa muito mais que ninguém peça, que ninguém fale, que ninguém comente dos outros presos políticos que estão lá e que não têm um nome famoso, como estudantes, como os próprios militares que se opuseram a massacrar o povo, que estão lá presos também nos calabouços, sofrendo muito mais coisa do que Leopoldo, porque eles sabem, o governo sabe que o Leopoldo Lopes é um ícone dentro da Venezuela e agora já é no mundo. Então, não fazem muito maltrato a ele, que é para não dar muito na cara e entregar que eles realmente fazem isso. Agora, as outras pessoas, que não tem quem clame por elas, ninguém fala, e são mais de 100 presos políticos, que eles dizem que não são presos políticos, que são terroristas, que são violentos, que foram eles os culpados por aquelas 43 mortes que houve desde aquela movimentação que aconteceu há 3 anos, em fevereiro, agora está fazendo aniversário, né? E aqueles estudantes, aqueles meninos que saíram ali para defender a pátria, para defender o seu país, estão lá presos, morrendo, né, sofrendo todo tipo de tortura e humilhação, e ninguém clama por eles. Então fica aqui o meu apelo.
sabe, que eu espero que... Eu sei que isso não vai acontecer, não é? Porque o Trump não tem poder sobre a Venezuela e não fez nenhum pedido formal, ele não entrou como presidente de um país se dirigindo ao outro, ele botou uma notinha do Twitter, né? Que serviu até de chacota, porque o Maduro disse que o Twitter serve para você contar piada, fazer não sei o quê, e ele encarou isso como uma piada, né? Então não tem mais legalmente como o Leopoldo escapar disso daí, porque já foi a sentença de última instância. Condenado a 14 anos, ele já cumpriu 3, né? Ainda faltam bastante tempo aí, 9 anos ainda pela frente. Mas e os outros? E os outros a gente precisa reclamar sobre isso também, pressionar. Então eu acho que só uma intervenção divina ou então uma intervenção militar para destronar aquele delinquente psicopata do poder e as coisas voltarem ao normal, essas pessoas saírem da cadeia, né? Meu amigo Alejandro Peña continua em casa, preso, domiciliar, sem ter feito absolutamente nada e sem ter sido julgado, o que é pior. Ele continua preso, sem poder falar, sem poder se dirigir a ninguém, porque não pode expressar o que pensa a respeito da situação do país dele, porque ele está condenado ao silêncio. Se ele abrir a boca em qualquer lugar, publicamente, ou sair alguma coisa escrita por ele em algum lugar, ele vai para a prisão novamente, né? Então, quer dizer, essas coisas a gente precisa denunciar, sabe? E eu estava, assim, muito louca para falar de tudo isso, porque eu não vejo nenhuma informação dessa na imprensa brasileira, não vejo. A história mesmo dos jornalistas brasileiros, porque foi da TV Record, não saiu na Rede Globo, não saiu na Globo News, não saiu em nenhum jornal. Ora, eles são jornalistas também. A Associação Brasileira de Imprensa escreveu uma nota repudiando, a CIP também fez uma nota repudiando, o Luiz Almagro fez uma condenação também, mas, sabe, assim, eu não vi o estardalhaço que teria se fosse, por exemplo, um Caco Barcelos, não é? Se fosse um Caco Barcelos, se fosse, sei lá quem, algum jornalista da Globo, essa coisa teria tomado um vulto muito maior. E não tomou, ficou restrito ali a TV Record, que defendeu os seus profissionais, né, que deu todo o apoio a eles, a família e tudo, enquanto eles estavam presos, enquanto estavam passando por essa situação. Então a gente tem que falar, já que a imprensa oficial, né, que são esses jornais conhecidos, as televisões conhecidas, não falam, nós aqui na Rádio Vox vamos continuar fazendo esse papel, vamos continuar denunciando, informando, porque é nosso dever, sobretudo dever cristão, né? Eu não tenho dever profissional, porque eu não sou jornalista formado, né? Eu sou jornalista profissional, eu tenho registro na carteira e tudo mais, mas eu não passei por uma faculdade de jornalismo, então eu não tenho essa obrigação, como tem os que trabalham em jornal, que trabalham em televisão, né? Mas eu tenho o dever moral, eu tenho o dever cristão de fazer isso. Então a gente está aqui na Rádio Vox exatamente para isso.